Como uma criança de 9 anos no Havaí, uma criança pobre, chega a esse ponto? Eu não era pobre para os padrões da maioria das pessoas. Mas eu vim de uma família com uma atitude pobre. Você sabe o que eu quero dizer. Porque rico, pobre, classe média, a pobreza, tudo começa com uma atitude fundamental. Eu morava no Havaí, com 9 anos de idade. Meu pai era um diretor de escola, um PhD, um homem muito inteligente, uma boa pessoa. Por algum motivo, nos mudamos para o outro lado da cidade e eu fui para uma escola de crianças ricas. Era uma pequena cidade chamada Hilo, no Havaí, e que quase não consta nos mapas, mas ela existe. Essa é uma cidade com plantações de cana-de-açúcar. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu me mudei para essa escola de crianças ricas e, de repente, eu percebi que eu era pobre, porque isso é relativo. Você sabe, é tudo relativo. Meus colegas de classe eram, em sua maioria, meninos brancos, e eu era um dos poucos asiáticos da classe. E os pais desses meninos eram donos de bancos, de plantações, donos de concessionárias de automóveis, donos de frigoríficos, e eu ficava tipo, como é que meu pai não era dono de nada disso? E então, eu levantei a mão quando tinha 9 anos de idade, conversando com a minha professora da 4ª série, e disse, quando eu vou aprender sobre dinheiro? Ela era aquele tipo de professora que deveria ter se aposentado 50 anos antes. Ela já estava muito cansada de crianças naquela altura. Ela disse, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E eu disse, e isso é um sermão da igreja, por acaso? Eu era bem punk para um garoto de 9 anos. E ela disse, não ensinamos sobre dinheiro na escola. E eu perguntei, por que não? E ela não conseguiu me responder. Ela ficou muito confusa e disse, apenas sente-se, vá para o seu lugar. Mas eu estava curioso. Por que não aprendemos sobre dinheiro? Ela disse, vá perguntar ao seu pai. Ela disse, ele é o meu chefe. Meu pai era o diretor, PhD e todas essas coisas. E eu fui para casa e perguntei a ele, por que não aprendemos sobre dinheiro na escola? Ele olhou para mim e disse, porque o governo não nos deixa ensinar sobre isso. O governo nos diz o que podemos ensinar e o que não podemos. Mas eu achei estranho e disse, mas não vamos para a escola para aprender sobre dinheiro? Ele disse, não, seu trabalho é arrumar um emprego. E eu disse, mas a gente arruma um emprego para ganhar dinheiro. Ele disse, não, você deve arrumar um emprego. E eu fiquei tipo, não. O propósito de um emprego não é ganhar dinheiro? E ele respondeu, você está certo. Eu falei, por que não aprendemos só sobre dinheiro? Eu queria pular a parte do trabalho, entende? E ele ficou perturbado e disse, veja bem, e meu pai, para um japonês, era muito alto, com 1,90 m. Um homem bem imponente, mas uma boa pessoa. E ele disse, se você quer aprender sobre dinheiro, por que não perguntar ao pai do seu melhor amigo? E eu disse, por quê? Meu amigo era o Mike. E então eu perguntei o motivo. E ele disse, porque o pai do Mike é um empreendedor. E eu disse, e você, é o quê? Ele respondeu, eu sou um funcionário público. Eu fiquei tipo, e qual a diferença? Esta é a diferença. Um empreendedor deve saber sobre dinheiro, senão não é um empreendedor. E ele disse, um empregado não precisa saber nada sobre dinheiro, porque o governo é quem cuida disso, e a empresa. Eu estava meio confuso, mas segui o conselho do meu pai e fui até o escritório do pai do Mike. Eu bati na porta dele e disse, ei, estou aqui e tenho 9 anos de idade, me ensine sobre dinheiro. E ele disse, sai fora, moleque. Mas foi aí que a história de pai rico, pai pobre começou. Finalmente, por persistência, meu pai rico começou a me ensinar sobre dinheiro, mas com uma condição. A condição era que ele nunca me pagaria. Ele dizia, no momento em que eu te pagar, você vai pensar como um empregado, e essa é a armadilha. Os empreendedores devem trabalhar de graça. Eu, que tinha 9 anos, estava quebrando a cabeça para entender. Ele disse, você não vai querer um salário. Entenda isso, garoto. E eu respondi, ok, entendi. Eu perguntei, bem, então como faço para ganhar dinheiro? Ele disse, isso é o que os empreendedores precisam descobrir. Eu estava tipo, era como um cachorro, sabe? O que vem primeiro quando o cachorro corre atrás do próprio rabo? E eu disse, então como aprendo sobre dinheiro?
e ele apenas me deu um tabuleiro do jogo Banco Imobiliário. Então, eu trabalhava de graça, recolhia bitucas de cigarro, comprava hotéis e restaurantes no jogo, limpava e fazia pequenas tarefas. À medida que eu envelheci, eu trabalhei no escritório, em marketing e na contabilidade. E eu era um aprendiz, basicamente. Mas eu sempre trabalhei de graça. E ele me ensinava sobre dinheiro. Mas a maneira como ele me ensinou sobre dinheiro era jogando Banco Imobiliário. Certo dia, eu finalmente me cansei e disse: "Quando você vai me ensinar sobre dinheiro?" E ele respondeu: "O que você acha que estamos fazendo?" "Jogando Banco Imobiliário." Mas ele disse: Não. O que você acha que estamos fazendo aqui?" "Estamos jogando Banco Imobiliário." E ele disse: "O que você acha que estamos fazendo?" Eu disse: "Não sei. Eu estou te ensinando sobre dinheiro." "E então, é por isso que você tem uma casa verde, entende?" Ele disse: "Existem muitas fórmulas para um grande sucesso financeiro. Existem milhares delas, mas uma das melhores está no Banco Imobiliário e ainda funciona. 4 casas verdes e um hotel vermelho." E eu disse: "Como assim?" Ele respondeu: "Uma das melhores maneiras de adquirir uma grande riqueza é jogar Banco Imobiliário na vida real. 4 casas verdes e um hotel vermelho. Só isso?" E ele respondeu: "Só isso." E disse: "O que você acha que estou fazendo?" E eu falei: "Não sei." E então ele me levou para fora e me mostrou suas casas verdes. 10 anos depois, quando eu tinha 19 anos, eu estava agora na faculdade em Nova York, e quando voltei para o Havaí, o pai rico tinha comprado o maior pedaço de terra no meio da praia de Waikiki. Se você for até a praia de Waikiki hoje, você verá o Hyatt Regency Hotel. Esse era o hotel dele. Assim como no Banco Imobiliário. Ele apenas tinha um terreno. Isso é chamado de remembramento, porque essa propriedade não era tão grande na época. Então, ele teve que comprar todos os pequenos terrenos em volta, porque Waikiki era uma pequena cidade de matéria-prima natural. Então, ele teve que negociar com cada dono de loja da região. Demorou um pouco, mas ele finalmente conseguiu um grande terreno. E em seguida, ele e Hyatt construíram esse hotel gigante. E ele acabou de ser vendido por 800 milhões de dólares. E foi assim que eu aprendi sobre dinheiro. Ele dizia que no momento em que você aceita o salário, seu cérebro para de funcionar. Isso acontece quando você recebe um pagamento. Ele dizia: enquanto você estiver com fome, você vai pensar. Ele foi um grande mentor. E hoje, quando as pessoas me perguntam o que eu faço, elas me conhecem como o autor de Pai Rico, Pai Pobre. Eu apenas digo: eu jogo Banco Imobiliário. Eu tenho casas verdes, tenho grandes hotéis, poços de petróleo, campos de golfe, empresas. Estou apenas jogando Banco Imobiliário. E é isso que eu faço.